Nossa, eu chorei, rapaz. Rapaziada, eu chorei. What's up, amigos? O Ederson aqui, estou de volta para mais um vídeo. Eu literalmente acabei de assistir o episódio 6 de The Last of Us Parte 2 e o episódio mais lindo dessa série até agora, desde a primeira temporada até essa temporada agora. O episódio mais lindo. Foi lindo esse episódio aqui. Antes de mais nada, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, comente o que você está achando de The Last of Us. Se inscreva no canal que eu trago muita série, muito filme, muito react, muita coisa aqui. Então, cara, se inscreva, segue a gente no Instagram também que eu trago notícias de séries e de filmes. E bora falar aqui do 6º episódio da segunda temporada de The Last of Us, que foi magnífico esse episódio. Cara, esse episódio disparado o melhor episódio em questão de atuação, em questão de cinematografia, em questão de trilha sonora, em questão de tudo, de cenário. Mano, esse episódio foi incrível. Que enredo, eu tô arrepiado aqui só de lembrar das coisas que aconteceram nesse episódio. Foi absurdo. Absurdo. Se alguém não gostou desse episódio aqui, tá louco. Tem que jogar no manicômio, tem que ser internado, porque esse episódio foi espetacular. Sério, espetacular. Nota 1 milhão esse episódio aqui. Foi lindo. Pedro Pascal, Bella Ramsey, ó. Que atuação foda. Que atuação do caralho. Tem que xingar. Eu não consigo me expressar melhor do que xingando, falando caralho. Que episódio da porra. Nossa, mano. Nossa. Tem gente que fica falando pra mim que eu tenho que falar menos palavrão. Ah, vai se fuder. Depois desse episódio que não dá pra não falar palavrão, caralho. Vai se fuder. Que episódio lindo, porra. Nossa, não. Vamos lá, vamos começar a falar o que foi esse episódio depois desse meu desabafo. Nossa, o episódio já começa mostrando o Joel na adolescência e o seu pai, que era um policial. Eu não fazia ideia do passado do Joel, porque eu tô jogando o primeiro jogo ainda e não terminei o primeiro jogo. Então eu não sabia se já tinha mostrado alguma coisa do passado do Joel. Mas aparece o pai dele, que era um policial, e parece que esse pai dele espancava ele e também o Tommy, seu irmão. Os dois ele parece que estavam pegando maconha. Aí o pai deles vai falar, não, o meu pai arregaçava eu quando era criança, ele até quebrou minha mandíbula uma vez de que eu tava fazendo merda porque eu roubei alguma coisa do mercado. Aí ele fala uma frase sensacional pro Joe, que tipo, no final do episódio aqui a gente vai falar dessa frase, que é tipo, eu espero que você seja melhor que eu. Eu espero que você seja melhor do que eu fui como pai, porque ele arrebentava também o Tommy e o Joe por fazer merda, uma coisa que eu acho repudiante um pai ou uma mãe e bater no filho. Pra mim isso aqui é ridículo, não é demonstração de amor porra nenhuma, uma forma de educar porra nenhuma. Bater não é a solução, jamais, cara. Bater num filho, pra mim é ridículo, uma forma de... As pessoas aí que são as das antigas falam que isso aí é o jeito certo de se educar um filho, e só assim que a pessoa aprender. Cara, depois a pessoa pega trauma de você, seu próprio filho pega trauma de você. Tanto que aqui foi dito, foi mostrado o que o próprio Joe sentia do pai dele. Dava pra ver no olhar do ator que tava fazendo o Joe adolescente que ele não gostava do pai dele. Porque, porra, imagina, o seu próprio pai, uma pessoa que tem que dar amor pra você, te arrebenta. Isso aí nunca é amor, tá ligado? Isso aí não vai ser amor, isso não traz respeito. Nossa, sensacional. Que série do caralho, vai se foder. Muito bom. Porque aí começa a mostrar o quê? O Joe com a Bella, com a Ellie. A interação dos dois. Nossa, foi simplesmente insano. As cenas. Primeiramente a cena começou mostrando os aniversários da Ellie. Eles utilizaram todos os aniversários dela desde os 15 anos, que foi depois que aconteceu lá em Salt Lake, depois de ele ter salvado ela de ter morrido ali na cirurgia para poder conseguir a cura. O aniversário dela de 15 anos teve, que ele fez um bolo, ele pediu pro Seth fazer o bolo para ela, Aí depois ele levou ela lá numa parada de um museu onde tinha o Apollo 155, não lembro, Apollo 51, alguma coisa assim, aquela nave lá que foi lá pra... Não lembro se foi pra Lua ou pra Marte, não me lembro agora, mas essa que foi lá pra lá, e aí ele coloca ela lá, pega uma fita cassete e
faz ela ouvir como que foi essa expedição lá para o espaço, mano, da nave. E ela simplesmente fechou o olho, colocou um capacete assim de astronauta e simplesmente mergulhou nesse sonho de ir para o espaço. Eu também, mano, eu sou uma pessoa que tem medo de altura, mas eu acho que eu queria sim muito ir para o espaço. É o lugar mais longe que o ser humano poderia conseguir na vida, alcançar assim as alturas. Então, mano, deve ser muito da hora. E ela colocando essa cena com a trilha sonora de fundo, ela ficando feliz com o Joe, essa relação de pai e filha, claramente de pai e filha, porque o Joe, quando ele perdeu a sua filha, a Sarah, ele mostra até no episódio ali com uma direção de arte incrível, com o foco da câmera nos mínimos detalhes do relógio quebrado que a Sarah deu pra ele. Nossa, mano, que direção de arte incrível, mostrando o relógio, né? E aí ele, tipo, obviamente tratando ela como se fosse sua filha. E aí ela, obviamente, como ela é uma adolescente, ela não entende exatamente como é pro Joe, que perdeu a Sarah e, né, obviamente ele projetou a Sarah na Ellie. Ele perdeu uma filha e ganhou outra, né, lá no começo da história. E isso é só o Joe para entender, porque a Ellie simplesmente estava inserida naquele mundo já e o Joe apareceu para ela, né? E o Joe obviamente começou a ter essa interação com ela, os dois começaram a ter esse laço criado, né? Mas só que a Ellie ficava se perguntando, será que o Joe fez aquilo? No fundo ela sabia que o Joe fez aquilo de matar todo mundo de Salt Lake, de matar a Marilyn, né, de matar todo mundo para poder salvar ela, né? Mas só que a gente sabe que, né, depois no 16º, acho que quando ela foi fazer 16 anos, que tinha a marca, né? Ela até tacou a panela quente para poder ela começar a usar de novo camisas com manga curta, né? Que ela queria mostrar o braço, que ela só tinha que usar a manga comprida porque ela tinha uma mordida aqui, já que ela é imune, só que não tinha como tirar essa mordida porque ficou a cicatriz, obviamente. E ela vai lá e queima o braço só para poder usar a manga curta, mano. Nossa, muito louco isso daí. E aí, né, ela vai lá e faz uma tatuagem, né? Depois do Joe até fazer um violão para ela, falou que vai ensinar ela, né? Toda essa história dos dois, do violão que eles começam a tocar, que a gente viu já nos episódios anteriores, a própria Ellie tocando o violão, né? Daí agora mostrou o porquê, de quem que ela ganhou esse violão, que obviamente era do Joe, mas que mostrou ele fazendo o violão, né? Foi um episódio simplesmente de tributo ao Joe, de mostrar o que aconteceu no background antes da morte do próprio Joe, e por isso que eu fiquei muito emocionado, eu chorei, porque a gente não tinha visto totalmente essa interação entre os dois, mostrou eles lá na mata, mostrou toda essa evolução da relação dos dois, tá ligado? E aí ela vai lá e faz uma tatuagem de mariposa, que daí o Joe olhou assim a tatuagem, né? Ele viu a primeira vez que ela até ficou com uma garota ali, né? Que era a menina que tava fazendo tatuagem nela, e aí era uma mariposa, e o Joe pensou, crescimento, né? Não sei o que, pessoa que voa pro futuro, evolução. Ele achou que a mariposa significava isso, mas na verdade não, a mariposa significa morte, né? Porque ela não tinha o propósito dela. Aí ele tava se perguntando qual que é o meu propósito, já que eu sou a menina que poderia ter feito a cura, tá ligado? Isso aqui, né? Por o Joe ter matado todo mundo, não deu pra fazer a cura. Mas eu acho que não ia dar certo não, mano. Mesmo se eles conseguissem fazer ali, extrair a Ellie, mas, mano, ela já tá muito infectada, tá ligado? Eu acho que não ia dar muito certo, mesmo se ela tivesse feito a cura. E, obviamente, a gente sabe por que o Joe não deixou ela morrer. Porque ele ama ela, caralho. Qualquer pai faria a mesma coisa, né? Não deixaria sua filha morrer, né? Pelo amor de Deus. E aí, nisso vai passando os anos, né? A Ellie, obviamente, estava com isso na cabeça de que o Joe realmente tinha matado o povo ali, né? Os vagalumes, né? Só que ela não tinha coragem de perguntar para ele, porque se ela perguntasse, ela não ia ter coragem de perdoar ele, né? Isso aí ficou meio óbvio, né? E aí chegou no 19º, quando ela fez 19 anos, quando ela já estava mais, né, mais solta, né, mais Ellie, já era ela mesmo, já tinha se descobrido e todas as coisas, né? E ela estava quase perguntando pro Joe, ela já estava indo para a patrulha, né? Os dois já estavam juntos, até que chega um momento que ela tá acontecendo uma merda ali com o próprio marido da psicóloga, a Gale. O marido da psicóloga foi mordido. E aí
a Ellie e o Joe estavam nessa patrulha. E eles tiveram que ir lá verificar o que estava acontecendo e encontram esse cara. Tanto que esse cara vai lá e pede pro Joe, não me mata, ainda tenho 1 hora de vida ainda. Já fui mordido, mas ainda tenho 1 hora, dá pra mim sobreviver até lá e conseguir ver a minha esposa e conseguir me despedir dela propriamente dito. E aí a Ellie e o Joe estavam ali, porra, será que dá certo? Não sei o que. Daí a Ellie faz um experimento, fala pra ele contar, tipo, conta até 10 aí, eu quero ver se seu braço vai tremer, né? Sua mão vai tremer. Daí se tremesse, obviamente ele não ia conseguir. É nisso, o Joe fala, vai lá pegar o cavalo que eu vou segurar ele aqui, né? Vou amarrar ele e a gente leva ele pra mulher dele. Eu prometo pra você. Mas só que a Ellie já tava na cabeça, tipo, porra, eu acho que ele fez aquilo lá, que ele matou os vagalumes. Ela não tinha certeza, mas ela confiou nele. E o que aconteceu? O Joe foi lá e matou o cara do mesmo jeito. E aí foi aí que a Ellie simplesmente perdeu e falou, porra, eu sei que você fez isso lá em Salt Lake, eu sei que você matou os vagalumes. Ela já sabia, mas só que ela precisava de mais uma prova, né? E ela olhou nos olhos do Joe e ele falou pra ela, eu prometo. Ele mentiu na cara dura. E cara, é difícil, né, mano? É difícil quando você recebe uma mentira de uma pessoa que você ama, tão próximo de você. Não é difícil de acreditar, e aí ele não estava acreditando. E aí aconteceu tudo o que aconteceu. Chegou lá o ano novo, depois de passar 9 meses dessa cena do Gale, que ela até falou pra Gale que o Joe que matou o marido dela, né? E aí vai lá, passa todo aquele tempo, o ano novo, ele empurra lá o Seth, não sei o que, e aí chega a cena que eu não esperava, que porra, foi muito foda. Até que ele tava passando ali no ano novo, né, e o Joe tava lá tocando violão, né, tava lá na varanda da casa dele, a Ellie simplesmente passou, assim, pelo menos foi o que a gente pensava. A gente pensou que a Ellie simplesmente passou por ele e foi embora. Mas não, ela parou lá na varanda e conversou com ele e finalmente fez a fatídica pergunta, falou, foi você realmente tinham pessoas, mais pessoas que eram imunes além de mim? Que o Joe tinha falado pra ela que tinham mais pessoas. Foi você que matou os vagalumes? Daí ele falou que sim. Ela vai lá e fala, né? Como você tem coragem, não sei o que. Daí ele fala, eu faria de novo, mesmo se tivesse outra oportunidade eu faria de novo, porque você ia morrer. E eu não ia deixar você morrer, porque eu te amo. Nossa, essa cena foi do caralho. Que cena difícil, mano. Nossa, tensa, muito foda. E ele falando que, tipo, você só vai saber disso aqui que eu fiz, o porquê que eu fiz isso, se você tiver um filho algum dia. Você só vai entender de verdade quando você tiver um filho algum dia. Ou seja, ele claramente disse ali, você pra mim é uma filha pra mim. Então eu faria de novo e de novo e de novo, não interessa, porque eu te amo. Mesmo ele sabendo também que ele foi egoísta. Mas, mano, é uma pessoa que você ama. Eu acho que todo mundo que tem um filho ou todo mundo que ama alguém ia fazer a mesma coisa. Porque, infelizmente, a gente é egoísta. Mesmo que fosse salvar a humanidade inteira, a gente ia fazer essa escolha, cara. Porque o ser humano é assim, tá ligado? E aí ela vai lá e no final fala, eu vou tentar te perdoar mesmo assim, porque também, obviamente, ela ama ele. Mas só que ela não disse isso pra ele. Em nenhum momento a gente vê a Ellie falando isso pra ele. Talvez essa seja uma das maiores... um dos maiores arrependimentos da Ellie, não ter dito pro Joe que ama ele. Pelo menos não foi mostrado até agora, né? Mas, cara, muito foda esse episódio, foi lindo, foi muito lindo, cara. Nossa, essa junção ali do começo com o Joe, né? O pai do Joe falando pra ele que ele queria que ele fosse melhor, e o Joe no final falando pra ele, se você um dia for pai, né, você tenta ser melhor também do que eu fui. Nossa, essa conexão foi simplesmente sensacional, foi lindo, foi simbólico. E agora a gente sabe que a Dina vai ter um filho e a Ellie, né, a Ellie e a Dina são juntos, né, estão juntas, né, então ela vai poder ter a chance de ser melhor que o Joe foi. Nossa, mano, nossa. Parabéns, cara. Parabéns, sério. Porque você foi, ó... Esse episódio foi lindo. Então eu quero que você comente nos comentários. Eu quero saber a sua opinião. O que você achou desse episódio? Se gostou, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, comente. Tamo junto. É nóis, irmão.